10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio e então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com afinco. A abelha pica um, então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez. Foi engolido pelo arranque defumado e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou e então sobrou só um. Um soldadinho ficou sozinho, só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. Oi, tudo bem? Eu sou Fernando Lagerte e hoje você embarca no Review Christie número 28, com o 28º romance da escritora britânica Agatha Christie, chamado E Não Sobrou Nenhum, de 1939, uma das suas obras-primas e o único dos seus best-sellers que não conta com um dos seus famosos detetives. Antes da gente começar por aqui, como sempre, peço para você deixar o like aqui para esse vídeo chegar a pessoas interessadas em literatura, também se inscrever no canal para que você receba os novos vídeos e também me seguir lá nas redes sociais, onde a gente fala um pouco mais sobre o mundo da literatura e também algumas obras da minha autoria. Lembrando que o Review Christie traz a obra de Agatha Christie em duas partes. Primeiro, a sinopse, onde a gente faz um todo de cada obra da escritora, e depois o resumo, onde a gente detalha e também dá mais significado sobre uma obra em específico. Então, alertando a vocês que esse vídeo contém spoiler. Bom, publicado no Brasil como O Caso dos 10 Negrinhos, o nome foi substituído para E Não Sobrou Nenhum por causa de questões raciais, mas que não tiveram nenhum problema quando o livro teve que passar por uma substituição de palavras e até mesmo de nomes. O enredo começa com 10 pessoas que são convidadas a passar uma temporada em uma ilha. Nenhum deles se conhece e todos recebem uma carta remetida por um certo Sr. Owen, dono da mansão na Ilha do Soldado, próximo à costa britânica. Quando todos chegam, eles são acomodados e, ao terminar o jantar, um gramofone armado dispara acusações. Senhoras e senhores, silêncio por favor. Vocês são acusados pelos seguintes crimes: Edward Armstrong, por ter causado a morte de Louisa Mary Cleese; Emily Brent, de ter sido responsável pela morte de Beatrice Taylor; William Blore, de ter provocado a morte de James Landor; Bella Clyde Thorne, de ter morto Cyril Hamilton; Philip Lombard, de ter sido culpado pela morte de 21 homens de uma tribo da África Oriental; John MacArthur, por ter enviado deliberadamente para a morte o amante de sua mulher, Arthur Richmond; Anthony Marston, de ter sido culpado pela morte de John e Lucy Combs; Thomas e Ethel Rogers, de terem sido causadores da morte de Jennifer Brazy; Lawrence Wargrave, responsável pelo assassinato de Edward Seton. Acusados aqui presentes, têm alguma coisa a alegar em vossa defesa? E assim, no desespero das acusações, começa a obra de Agatha Christie.
Antes de seguir em frente na história, é preciso conhecer cada personagem. Lawrence Wargrave é um juiz aposentado e vem ao encontro do Sr. Owen por curiosidade. Vera Claythorne é uma professora e vem a pedido da Sra. Owen para uma vaga de emprego. Philip Lombard é um capitão do exército e vem pelo valor que o Sr. Owen está oferecendo por um serviço que ainda não está muito claro. Emily Brent, uma senhora solteirona, é convidada pela Sra. Owen, alguém com quem passou férias, mas que não se lembra muito bem seu aspecto. O General MacArthur vem pelo mesmo motivo de Brett, mas a pedido do Sr. Owen, que diz na carta que outros amigos seus estarão na ilha. O Dr. Edward Armstrong é atraído para monitorar a saúde dos Owen, depois de receber um cheque gordo e não recusar a oferta. Anthony Marston é um boa-vida que pretende se divertir na ilha a convite do casal Owen. Já William Blore era o único que conhecia todos e trabalhava a pedido do Sr. Owen, inclusive a pessoa que despachou os convites. Para terminar, os 10 integrantes estavam Thomas e Ethel Rogers, os contratados para servir os visitantes. Mas quem é o Sr. Owen, afinal? Bom, depois que estão todos sentados à mesa e que o gramofone encerra as acusações, todos se viram para uma única pessoa. Entre todos ali, as explicações viram-se para William Blore, o único que tinha sido contratado realmente pelo Sr. Owen. Juntou um tentador vale postal e deu-me instruções para fazer o que ele desejava. Eu devia fazer parte do grupo disfarçado como hóspede. Recebi os nomes de todos os senhores e fui encarregado de vigiar a todos. Os nomes dos donos da mansão são revelados em algumas cartas e as suas similaridades ficam mais visíveis ao grupo. Olic Norman Owen e Uma Nancy Owen. O juiz Wargraves une as letras e destaca uma consonante descoberta, a palavra unknown, em português desconhecido. Nesse ponto, Agatha Christie define bem os personagens e a trama. Todos têm um passado e todos são assassinos, de uma forma ou outra. O confronto está armado pela autora e a expectativa do leitor é elevado ao clímax com poucas páginas da obra. Uma discussão se inicia e na desconfiança entre um e outro, cada pessoa decide se declarar culpado ou não de seus crimes. Para compreender as mortes, vou contextualizar o passado do personagem e a forma com que cada um falece, trazendo a linearidade da história junto com o desfecho do livro, que é explicado o crime que cada um cometeu. Enquanto cada um se defende à mesa, Anthony Marston faz um brinde à saúde do crime. Como ele mesmo incita, bebe o líquido e subitamente morre envenenado. Sendo o primeiro a não sentir remorso do que fez, após matar 2 crianças atropeladas, a justiça chega rápida a Marston, já que um deles se engasgou e então sobraram 9. Sua morte representa a imoralidade humana, impossível de descer de sua soberba para pedir perdão pelo seu crime. Nesse momento, acovardados pela audácia de Marston, todos decidem ir dormir, mas com o intuito de voltar para o continente na manhã seguinte. Imaginou dormir nessa mansão com todo mundo querendo matar o mundo? O Dr. Armstrong e o Sr. Rogers descobrem a empregada e esposa de um mordomo sem poder acordar. Sacodem, mas ela não acorda. O doutor investiga e chega à conclusão que ela teve uma overdose. Seu crime foi ser cúmplice de um assassinato e o que fez significa o medo humano frente à sociedade e à justiça, uma vez que ela mesma tirou a própria vida ao ser acusada. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. Começando a sentir que algo estava realmente errado e que o barco não voltava do continente, o medo e a desconfiança começam a deixar todos com os nervos à flor da pele. Aos poucos, os segredos vão se revelando em conversas,
e o desespero parece tomar conta daqueles que sentiam algum remorso. O General MacArthur revela a Vera Claythorne, que enviou o amante de sua mulher para a guerra, já que era um homem subalterno ao seu posto, com a astúcia de ver aquele que tanto lhe causava desonra morto. Mesmo que agora sentisse vergonha, a astúcia voltou para lhe fazer justiça, já que MacArthur avisa que sabe que ninguém sairá vivo da ilha. Vera o deixa sozinho, sentado em uma cadeira de frente para o mar, e o homem não é mais visto. Quando Armstrong vai procurá-lo, é tarde demais. Um não quis mais voltar e então sobraram 7. Ele é morto com um golpe seco na cabeça, um golpe certeiro, com astúcia. Envolvidos em descobrir quem era o verdadeiro Sr. Owen, os convidados começam a inquirir os 7 que sobraram. Mas um dia passa e a manhã chega. Rogers some com os soldadinhos que eram quebrados morte após morte. Mas no dia seguinte, eles reaparecem com um integrante a menos. Sem café da manhã e passado das 10 horas, os convidados acham um mordomo. Acusado de matar a sua patroa para ficar com o dinheiro da herança, Thomas não sente culpa de ter feito o que fez, e é exatamente esse sentimento que define sua morte. Um deles cortou-se ao meio e então sobraram 6. Rogers é encontrado com um machado na cabeça, o que faz a alusão a como era feito a morte de criminosos na antiguidade. Ao buscar pela Miss Brent, ela é encontrada morta com a Bíblia em mãos, sempre em sua calma inapta de se declarar culpada pelos seus atos. No seu corpo há um furo derivado de uma seringa, certamente roubada dos pertences do Dr. Armstrong. Seu crime foi ter provocado o suicídio de sua empregada, e como a cena reflete com a seringa, teria Emily Brent feito o mesmo? Sua religiosidade, que ela pregava com tanto afinco, estaria acabada, pois, de acordo com a Bíblia, quem tira a própria vida comete um crime contra Deus. A abelha pica um e então sobraram 5. Com o revólver de Blore desaparecido e a seringa encontrada, era passado das 6 da tarde quando um grito surgiu em um dos quartos. Vera tinha dado um grito de pavor e todos foram ver, mas não era nada. Ao sentir a falta do juiz e voltarem, Wargrave está na cadeira, baleado. Por ter condenado um homem à forca, ele tem a morte mais racional, justa e simples. Um tiro na cabeça, um ficou em apuros e então restaram 4. Desesperados, todos se unem para sair da ilha, mas não sabem o que esperar um do outro. Todos decidem procurar pelo revólver e quando se reencontram, Armstrong simplesmente evapora. No dia seguinte, os 3 restantes usam de um painel refletor para mirar o sol ao continente e pedir ajuda. Ao voltarem do almoço, Lombard e Vera encontram ele no mar boiando. Acusado de ter matado um paciente enquanto operava bêbado, ele é morto justamente pela água, ou melhor, o que ele bebeu de água, fazendo uma alusão ao alcoolismo. Foi engolido pelo arenque defumado e então sobraram 3. Aqui eu dei um pulo na história. Quando os 3 estão fazendo sinais para o continente, William Blore sugere de realizarem um almoço e sai na frente em direção à mansão. Em seguida vão Lombard e Vera, mas é tarde demais. Com o relógio na forma de um urso arrebentado na cabeça, lá se vai William Blore. Sua acusação foi de dar falso testemunho em um tribunal e ocasionar a morte de uma pessoa. Apenas aquele que possui conhecimento e destreza sabe como manipular um juiz e um júri. Assim, o relógio, item criado pelo conhecimento humano, mata Blore, e por ter o formato de um urso, contempla o verso. O urso abraçou um e então sobraram 2. Uma discussão se inicia e Vera está com o revólver que Blore possuía nas mãos.
ela não morreria pelas mãos do único criminoso que sobrava, e no calor da discussão ela dispara e mata Lombard. Ao longo da história, Lombard e Vera se aproximam muito e a coragem de Lombard é sempre posta à prova, incluindo os membros da tribo que ele mesmo assassinou, sua acusação na história. Ao encarar a morte de frente, a sua coragem acaba com a sua própria vida. Sem medo algum, um deles se queimou e então sobraram um. Cega pelo crime que acabara de cometer e também pelos próprios crimes que ela cometeu, incluindo a sua acusação de ter assassinado um menino que cuidava como governanta, Vera começa a se tomar de culpa. Em seu quarto, o desfecho da história e da canção estão à sua espera. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. Cega pela culpa, Vera dá um chute na cadeira e a morte a leva dali. O toque misterioso e de mestre da autora coloca aquela pergunta: então quem matou todo mundo? Bom, no epílogo há uma carta onde explica exatamente o verdadeiro assassino. Prontos? Eu queria um daqueles comerciais do YouTube agora. Tudo foi uma armação bem bolada de Lawrence Wargrave, o juiz que sabia de todos os processos. O tiro que levou foi encenado, com muito sangue e tão simples que Armstrong não se deu ao trabalho de verificar. No fim, ele mesmo diz que não poderia sair da ilha sem dar justiça a todos. Ele se deita na cama, arma uma carabina pela porta, mira para si e aperta o gatilho. Com esse grande desfecho escrito por Christie, E Não Sobrou Nenhum é uma das suas grandes obras e considerado o seu maior mistério durante os 80 livros que ela escreveu. É isso aí, pessoal, esse foi o Reviewing Christie número 28. Deixem nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.